Olá a todos e todas, vamos iniciando a nossa quarta semana da disciplina de História Geral da Imprensa. Hoje a gente vai falar sobre a história da imprensa nos Estados Unidos, então dando sequência do que a gente vem vendo nas últimas semanas, né? A gente começou falando de maneira geral sobre história da comunicação, enfim, até chegar ao surgimento da imprensa. Aí a gente falou do contexto europeu e hoje a gente vai falar sobre o cenário americano, né? E aí a gente dá sequência na próxima aula falando sobre a questão do jornalismo literário americano, que é um meio impresso e que é o que mais influencia, né, o resto do mundo no quesito jornalismo literário e talvez até, provavelmente também, no quesito grande reportagem, né, em termos principalmente de história recente, né, século XX principalmente. Então, só que para a gente falar, como a gente está vendo desde o início, que a questão das tecnologias, do jornalismo, etc., é algo que está inserido, né, numa sociedade, não tem como se separar a questão das tecnologias, das invenções tecnológicas da sociedade, do dia a dia das pessoas, o jornalismo também, né, não tem como botar numa bolha separada, né, e não relacionar com o contexto social. Então, nos Estados Unidos, também é muito importante a gente pensar, né, na história americana para se entender como se formou, né, principalmente esses primeiros jornais, né. Então, vou trazer aí, botar para vocês os slides, mas que é o que a gente vai comentar aqui, né. Então vocês vão ver que começa falando da onde a gente parou. Eu cheguei até a falar um pouco sobre o jornalismo americano nesses primeiros períodos, mas aqui o foco passa a ser então século XIX e XX, né? E como que se formou essa sociedade americana no século XIX e século XX, né? Então é uma sociedade em transformação, em forte transformação, né? Onde as minorias passam a lutar pelos seus direitos, né, com conflitos sociais, né. Havia, claro, os conservadores, como tem até hoje, né, que defendiam uma teoria de darwinismo social, quer dizer que as coisas eram como eram porque era a evolução natural, quer dizer, o ser humano, a sociedade teria que ter as pessoas mais pobres para trabalharem, serem exploradas mais, etc. E os mais fortes, mais inteligentes. A lei né, em resumo, poderia se traduzir de uma maneira mais juvenil a lei do mais forte, né? Em que, né, a lei da selva, né, em que os mais fortes sobrevivem e dominam, né, o espaço e, enfim, as relações de poder. Então os grupos sociais passam a frear, né, essa expansão meramente voltada para a lógica do capitalismo, que é através do surgimento de sindicatos, feministas, artistas, movimentos negros, imigrantes, trabalhadores e escritores e jornalistas também vão ter um papel muito importante nesse processo. E a gente também pensando daí, claro, voltando mais no tempo, 1700, 1800 e pouco, né, se for pensar na Revolução Civil Americana, tem filmes, livros, vocês podem procurar, tem bastante material sobre a Guerra Civil Americana. Até a imagem aqui é do filme os 12 anos de solidão, né? Até deixa eu checar aqui para ver se não vou falar o nome do filme errado. Anos de solidão, esse é o filme. 12 anos de escravidão, né? É o nome do filme, um filme sensacional e que dá a entender, dá para entender como que era a sociedade, né, nesse período. Quer dizer, ali aquela transição em que no sul ainda se enquanto no norte se tem mais uma liberdade, né, essa possibilidade dos escravos negros conquistarem a liberdade. No sul ainda havia uma força conservadora muito maior, né? E aí o personagem, né, baseado no livro, no fato real, ele é sequestrado, né, e vendido como escravo pro sul, né, levado pro sul dos Estados Unidos. Tem um outro livro que se chama O Homem Invisível, que retrata muito bem essa diferença até de cultura entre norte e sul dos Estados Unidos, né? Mas assim, é algo muito que foi muito forte, seguiu
tendo vários problemas nos Estados Unidos, foi realmente um caso, vou dizer até difícil de entender, no sentido de da gente aceitar hoje, né, como que durou tanto tempo e ainda assim se tem muito, né, a questão da segregação racial nos Estados Unidos, né? Então é interessante porque todos esses materiais eles explicam. Tem o Green Book, que é o livro que ganhou o Oscar de 2019. Claro que a gente está falando já de anos 60, anos 50, período da segregação, em que não se tem mais escravidão, mas ainda se tem essa divisão. E essa divisão ela deixou, já escrevi até artigos de opinião sobre isso, né? Ela deixou resquícios visíveis, né, nas cidades americanas. Praticamente todas as cidades médias e grandes têm o bairro que é chamado por eles mesmos, né, de o bairro negro, quer dizer, o Harlem, a parte leste do Harlem, né, a oeste latina, e a parte leste do Harlem, Manhattan, e mais para cima o Bronx também, como os bairros negros de Nova York, né, sem contar o Brooklyn, mas o Brooklyn é um bairro maior que Porto Alegre, né, tem mais de 1 milhão de habitantes. Então tem sub-bairros, né, dentro do Brooklyn, né, mas falando da experiência que eu tive de Manhattan, né, eu morei no Harlem, no lado oeste e no lado leste, nos dois lados, e em cima o Bronx também, né, e eles mesmos falam, né, na sociedade, né, o bairro negro, por exemplo. E Louisville, que é a cidade natal do Hunter Thompson, também, né, eu fiquei hospedado na casa de uma família que morava que é chamado por eles como o bairro negro, né, que é mais ou menos 80%, 90% da população é negra, enquanto que no centro, nos outros bairros, é o inverso, né? Então, quer dizer, não tem nada mais visível do que esse racismo que ficou desses períodos todos de escravidão, de segregação racial, do que isso, né? Então, que é o que pra gente aqui, de certa forma, poderia se associar ao percentual, né, de pessoas negras que vivem, por exemplo, nas favelas, né, no Brasil, que também é resquício, né, os índices do IBGE, etc., que mostram que a maioria, né, porque, claro, a gente vai ver, daí depois quando a gente for falar do Brasil, né, o escravo, quando se acaba ali no papel a escravidão, ele é marginalizado, né, ele não tem as mesmas oportunidades, e é uma questão de 3 gerações, né, a gente vai parar para pensar 100, 150 anos, 3, 4 gerações, né, então como é que tu vai mudar isso? Né, como é que uma pessoa, uma família vai mudar isso em 3, 4 gerações, né? E principalmente pensar em massa, né? Talvez em uma individualmente tu pode dizer, mas meu bisavô não tinha nada, ou meu avô, ou eu conheço fulano que começou do nada, o Silvio Santos era camelô e não sei o que. É casos isolados, né? A gente está falando aqui de massa. E nos Estados Unidos também, então todo esse contexto, o jornalismo e a literatura vão se valer de todos esses temas e desses conflitos sociais, né? Então só fiz essa contextualização histórica porque ela é muito importante, né, para a gente entender aonde que a gente está chegando falando de história da imprensa. Então, aí aqui eu já tinha comentado, só fazer aquela pincelada para rememorar, né, o primeiro jornal americano, Ocorrências Públicas, em 1960 em Boston. Em 1830 já se tinha 150 semanários e 65 diários no país, circulação média de 2.200 exemplares de cada, né, década de 1830, com a notícia prevalecendo sobre o editorial, e tem também a questão das penny press, né, o jornalismo popular, e tem muita coisa também, né, em relação à história dos Estados Unidos. Que é tanta coisa que até tem um livro da Contexto que eu tenho aqui, que o título acho que é justamente a história dos Estados Unidos, que vai tratar muito da guerra civil, da era progressista, etc. Mas tem essa questão do mapa, né? O Texas, que é um estado gigante, ele foi anexado aos Estados Unidos somente em 1845, né? Então ali toda aquela parte do oeste americano, ali a Califórnia, era tudo pertencente ao México, né? Então, os Estados Unidos, alguns territórios ele comprou do México, e outros foi conquistado com guerra, né? Então, e é algo recente, né? A gente acaba não, né? Pelo menos a gente
foca muito nas guerras na Europa, principalmente nas disciplinas de ensino médio, mas essas guerras americanas, essas conquistas americanas, seja por compra ou por guerra, são fundamentais para a criação da potência, né, para o aumento da potência americana. Se tem, por exemplo, lá uma península no lado oeste do México, o estado ali que é Baja Califórnia, né, que é onde fica Tijuana, Rosarito, outras cidades, e que faz ali a fronteira com San Diego, né, que é a Califórnia. A Califórnia ela também era pertencente ao México, né, e aí ficou Baja Califórnia e Califórnia. Então muitos elementos assim, o jornalismo, a literatura e o jornalismo também vão estar inseridos nesse contexto. O diário típico tinha 4 páginas, né, capa e contracapa, isso aí eu já tinha mencionado também na última semana, nessa questão de que alguns já eram mais comerciais do que políticos, né. Tinha os jornais de 6 centavos, que seria, digamos assim, até fiz aquela comparação, né, Zero Hora e Diário Gaúcho, do Grupo RBS, o Zero Hora como jornal voltado mais para classes A e B, e o Diário Gaúcho para classe C, né, seria, né, eles mesmos colocam, né, esse objetivo de jornalismo popular, né, dividido por 2 tipos de jornalismo voltado para classes sociais diferentes. E aí tinha o Six Cents, que era o New York Times, né, o Washington Post, Chicago Tribune, etc. E os populares, né, o New Herald, enfim, outros que eram mais baratos. Mas isso já a década de 30, né, do 1830, né, nos Estados Unidos. Surgem os penny press, como eu falei, vendido a 1 centavo e com caráter popular, e ao invés de assinaturas eles eram distribuídos nas ruas. Rapidamente os penny press se tornaram muito mais populares do que os vendidos a 6 centavos. Claro, a gente tem que sempre ter em mente aquele contexto que a gente já falou aqui, que aqui a gente está começando a ter uma reviravolta na questão do analfabetismo, né? A gente está começando a ter uma população mais alfabetizada. E outra coisa que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando desse período é que é o período só impresso, né? Não tem rádio. Rádio é a década de 1920 em diante. Então é o meio de comunicação que tem, né? Então tem uma importância muito grande, né? Evening Transcript, New York Herald, etc. são outros que vão seguir esse modelo das penny press. Rapidamente esse estilo nova-iorquino se espalhou para o país, Boston Daily Times, Philadelphia Public Ledger. Então vai se popularizando rapidamente, se espalhando, né? Vai deixando ali do lado da costa leste americana, norte principalmente, Filadélfia, Boston, é tudo pertinho ali em Nova York, e vai se espalhando, né? Vai se espalhando para o centro, para o sul, para a costa oeste, né? E assim vai indo. Ampliou a publicidade, né, por serem mais vendidos, então eram mais procurados, permitia uma certa independência política. Quer dizer, esse é um ponto importante, que as pautas eram muito mais notícias com foco local, nacional, etc. E aí entra aquela coisa que a gente tem até hoje, né, do relato policial, né, o jornalismo policial. Então era muito cobertura de assassinato, de crime, de escândalo, né, questão mesmo voltada quase que para o sensacionalismo, ou mesmo para o sensacionalismo. Então eram jornais que, ao contrário lá do New York Times, dos jornais Six Cents, que iam falar sobre política internacional, economia, etc., voltava mais para o cotidiano mesmo, né? E aí a questão da criminalidade acabava sendo, né, o de maior apelo. Esportes também, né? Passou a considerar a vida social em detrimento do comércio e da política, né? Então a gente tem aqui uma migração do jornalismo mais político e econômico para um jornalismo mais de cotidiano, né, de entretenimento e de crimes, né, de segurança pública. Logo foram chamados, né, pelos jornais Six Cents como jornais menores, né, de sensacionalismo, né, nada muito diferente também do que a gente tem hoje em relação às imagens que são lançadas em relação aos veículos, né. Então, exemplo, o penny press podia colocar na capa o depoimento de um julgamento, né, enquanto o Six Cents nem falava do assunto, né. Então tinha essa diferença no público, né, para quem era escrito o jornal. Em 1937 o New York Herald tinha correspondente em Washington, Jamaica, Key West, Londres, Filadélfia, Boston e Canadá, e um ano depois incluiu 6 na Europa, né. Então
É importante porque a gente pensa isso hoje, até pouco tempo atrás se tinha muito esse investimento em correspondentes e hoje é muito freela, quer dizer, o jornalista que está morando, que morava ali, por exemplo, na Ucrânia e que está acompanhando tudo de lá, ele mesmo vende, porque é tudo por internet, então ele faz o vídeo, ele manda áudio, escreve texto, quer dizer, não tem mais, muitas vezes os veículos não investem tanto em enviar alguém, né? Claro que alguns ainda investem, né? Mas em relação ao que era, né? Mudou muito essa cultura, né? Do correspondente. Mas aí também é um assunto à parte, né? Antes de 1830, os jornais forneciam serviços para partidos políticos e comerciais e depois eles passaram a vender um produto, né? Ao leitor e vendia o leitor ao anunciante, né? Então começa essa lógica que é a que vai prevalecer até hoje, né? Até falando em relação à internet, né? Hoje é cliques, é acessos, né? Então os departamentos comerciais vão lá vender os seus anúncios, os seus anunciantes, no nosso site, o site do nosso jornal tem 1 milhão de acessos por dia, tem 50 mil comentários por dia, então por isso que muitas vezes até tem essa questão ética que está sendo deixada de lado de se colocar lá e se liberar comentários ofensivos, às vezes até conteúdos que cometem crimes em comentários de redes sociais, né, racismo e outras coisas, ameaças, porque as redes sociais, a plataforma, né, das redes sociais e também os veículos às vezes lavam as mãos, né, quer dizer, não se responsabilizam, eles não vão lá banir um leitor que comete um crime desses, raramente, né? E aí se cria esse clima de terra de ninguém. Mas o ponto importante aqui é isso, é que essa lógica vem desde aquele tempo. Então, para os jornais, para os penny press, esse argumento era usado, o leitor era usado como argumento para ser vendido para o jornal, para o anunciante, né? Então, quer dizer, o foco principal desses veículos não era a venda, o preço da venda, né? Era o valor dos anunciantes, por isso que o preço da venda era super barato. O grosso da receita desses veículos era os anunciantes, os patrocinadores, a publicidade. Década de 40, uso do telégrafo, né? Então a gente segue com aquela questão da evolução tecnológica, concomitantemente início da alfabetização vai aumentando, né? Com o aumento da circulação dos jornais também aí a gente chega na era progressista, né, que nesse livro que eu citei da Contexto, os autores vão colocar justamente isso, surgiram movimentos sociais variados, né, feministas, planejadores urbanos, religiosos, sindicalistas, socialistas, criticando a falta de direitos políticos, a miséria nas cidades grandes e a concentração aguda de riquezas, né, então o jornalismo vai também passar a abordar esses temas, né, nas suas páginas. E se tem esse conceito, né, que é o conceito base da sociedade até hoje, que é profissão igual a dinheiro, né, a capital. Então, as pessoas venderem seu tempo, né, 6 horas por dia, 8 horas por dia, 40 horas por semana, 44 horas por semana, em troca do pagamento do dinheiro para a pessoa sobreviver. Né? E aí se criou nos Estados Unidos, né, um dos romances que explora bem isso é o Grande Gatsby, né, do Fitzgerald, que tem a adaptação para o cinema, que é a ideia do sonho americano, né, de que qualquer um pode chegar ao topo social. Seria mais ou menos a ilusão da meritocracia, né, quando às vezes querem falar aqui no Brasil. Que é essa ideia de que qualquer um pode nascer em qualquer condição, que pode chegar a ser presidente do país, pode chegar a ser milionário, enfim, etc. Então se cria também esse imaginário, né, se pega alguns casos isolados para se criar um sentimento de justiça, né? O fulano não consegue porque ele não trabalha, porque ele é preguiçoso, porque ele não estuda, tarará, tarará. Então se cria também esse cenário. Economia agrícola e artesanal é substituída pela urbana e industrial, né? E aí surgem os primeiros impérios da comunicação. Eu indico para vocês muito fortemente para assistirem o Cidadão Kane, né? Que é justamente sobre o Randolph Hearst, né, que foi o dono do New York Journal, né, foi um magnata, né,
vários outros, tem vários outros, o Pulitzer foi, o Rockefeller, né, que tem lá o nome do Rockefeller Center, foram magnatas da comunicação, donos de grandes impérios da comunicação. E o Hearst, ele teve esse filme, então, que é considerado por muitos críticos do cinema como o maior filme de todos os tempos, da história do cinema, que é feito, é meio que uma sátira, né, feita em cima da figura do Hearst. Então vale muito a pena ver, até para ver como é que era, né, porque tem ali o personagem jornalista, os personagens jornalistas, o dono do jornal, como que se relacionam, e muitos elementos desse filme permanecem super atuais para quem vai trabalhar em redação de jornal, né, vai se identificar, assim, vai identificar alguns elementos assim que são universais em relação à profissão de jornalismo. Rapidamente o jornal atinge a tiragem de 1 milhão de cópias diárias, né, o New York Journal. E o Pulitzer é outro fenômeno, ele é um imigrante judeu austríaco que chegou nos Estados Unidos em 1864 e ele tem um livro que se chama A Opinião. Eu tenho esse livro aqui, até ele é publicado pela Insular, que é... Esqueci agora o título, é alguma coisa da Universidade de Colômbia, né? Porque ele quando ele faleceu, ele deixou não sei agora se é 100% do dinheiro dele, mas ele deixou muito dinheiro para criar o curso de jornalismo na Universidade de Colômbia. Acho que até esse é o título do livro que a Insular traduziu dele, né? Que ele vai fazer uma defesa com argumentos, né? Uma defesa da criação do curso de jornalismo na Universidade de Colômbia lá em 1904. E aí mas ele também era um dono, né? Um grande empresário, um magnata, né? O dono de um grande império de comunicação, né? Então, mas foi um grande jornalista, né? Foi um grande incentivador do estudo do jornalismo, né? Esse livro dele é excepcional, também indico para vocês. E aí, por isso se tornou tão importante, né? E dá nome ao prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio de jornalismo americano até hoje. 1883, né? Compra o New York Herald, depois o New York World, e ampliou a circulação, então, que era de 15 mil para 100 mil em um ano, né? Então ele conseguiu, né, levantar, digamos assim, esses jornais. E tem o caso do New York Times, né, o Julius Ox, tem o livro Reino e Poder, do Gay Talese, que é um romance em que ele conta a história do New York Times, também é um excelente livro. O Gay Talese, a gente vai ver, é um dos principais nomes do New Journalism, um excelente jornalista e escritor. Eu tive a oportunidade de ter palestra com ele na New York University, quando estive lá, 2013 14, e ele escreveu vários clássicos do jornalismo literário mundial, né, como o Frank Sinatra Has a Cold, que tá no livro Fama e Anonimato, na edição publicada no Brasil. Mas, enfim, voltando para o New York Times, então, ele deixa a Alemanha, ele é alemão, ele deixa a Alemanha em 1845, e em 1896, o filho dele, então, Adolf Ox, aos 38 anos, compra o New York Times, que estava quebrado, falido, quer dizer, o New York Times não era o New York Times que a gente conhece hoje. Depois, sim, da compra da família Ox, né, ele tinha sido fundado em 1851, né, então ele foi comprado em 1896 por 75 mil dólares, né, mesmo para a época, se fosse comparar com hoje, seria uma pechincha, né, comparando com hoje, claro, né, mas aí o Ox, o filho, né, o Adolf, vai transformar, então, esse jornal de opinião, que tinha ainda aquele foco mais antigo, de opinião, de muito artigo, falando sobre política, etc., num jornal de notícias, né? E aí vai transformar o New York Times na referência mundial de jornalismo que é até hoje. Desde então, as administrações, né, sempre tiveram como acionistas majoritários descendentes da família desde aquela época até hoje. E se a gente olhar os veículos brasileiros, é a mesma coisa, né? Os grandes veículos, as administrações, elas vão passando de geração para geração, né? Então, mesmo os grandes veículos têm esse dedo, né, do dono, né, por trás. Em 1992, por exemplo, o bisneto do Ox, Arthur, foi designado publisher, sucedendo ao pai, né? Então, é curioso, porque a gente sempre pensa na questão da independência e tal. Claro que o grande jornal, ele tem a consciência de que o que ele vende para o público é a credibilidade, né? Então, claro que ele vai ter limites assim em relação
a ideias do proprietário, etc. E claro, nesse contexto de hoje, com muita questão envolvendo capital, às vezes capital aberto, acionistas, etc., sociedades maiores, né? Então é complexo. Até tem a série que está super em alta aí, a Succession, tá, acho que é a 4ª temporada que vai sair, ou a 5ª, eu assisti até quando parou pela HBO, e que mostra isso, né? A história, claro, fictícia, mas que revela a complexidade, essa transação, né, de uma cultura do dono ali, que era o dono que mandava em tudo, como a família Marinho, no caso da Globo, Roberto Marinho, no caso do Chateaubriand, com os Diários Associados, antes, né, da família Marinho, mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre a história do jornalismo no Brasil, para esse contexto até em termos de empresas, né, de mercado de capitais, etc., que complexificou bastante em relação ao que era, né. Mas voltando para o jornalismo, a gente chega nos muckrakers, né, que eram jornalistas da época que ficaram famosos por fazer reportagens investigativas, né, a união da palavra inglesa muck, sujeira, esterco, imundície, porcaria, com raker, né, investigador, escarafuchor, acho que seria a palavra em português que eu encontrei. Então a junção seria o muckraker, né, que surge em 1906 durante um discurso do presidente Roosevelt, né, se referindo aos jornalistas da época. Então ele quis dizer que os jornalistas, né, estavam ali mexendo né, querendo achar sujeira por debaixo da lama, né, mais sujeira ainda, né, esterco, imundície. Então eles estavam revirando ali, né, para achar a sujeira, né. Então os jornalistas focavam em problemas sociais, né, muitos eram engajados nos movimentos, né, então a sociedade em transformação. Então havia muitos que eram filiados a um partido, havia outros que, jornalistas feministas, jornalistas negros que eram engajados nas causas, né, da negritude, principalmente da luta contra a segregação racial. Eu volto a dizer para vocês, quem puder assistir e não assistiu ainda, o livro Green Book, porque ele é realmente muito ilustrador, né? Porque o Green Book era um livro verde que dizia como se portar, né, dentro dessa sociedade segregacionista americana, né? Então, enfim, não vou dar spoiler, então fica a indicação, a sugestão para vocês assistirem. E era uma sociedade em transformação em que chegavam 25 milhões de imigrantes aos Estados Unidos entre 1865 e 1915, né? 4 vezes superior aos dos 50 anos anteriores. Eu botei até aqui umas fotos que eu tirei lá no museu de Ellis Island, né? Que é lá onde fica a Estátua da Liberdade. E então ali tem as caixas, tem o cartaz ali recebendo imigrante, claro que o imigrante europeu branco, né? Vem aqui, America First. Mas havia, tem lá os documentos, né, mental test, então não era qualquer imigrante que era aceito, né, o sujeito, dependendo, era deportado, se não fosse aprovado, né, se eles entendessem que não fosse agregar para o país, era deportado. Então eles queriam especialmente famílias sem problemas, assim, para ajudar os Estados Unidos a crescer. Essa foi basicamente a ideia da política de imigração americana, né? E claro, se criou um imaginário de que, né, aquela coisa dos filmes, a família querendo ir para os Estados Unidos para ficar rica, e que segue até hoje, né? Brasileiros, principalmente, né, dos países em desenvolvimento ou países pobres, indo para lá e querendo ir para lá e causando e gerando toda essa discussão sempre que eles têm muito forte lá na sociedade deles, de abrir as portas e alguns querendo fechar as portas. Então é muito perceptível. Todas essas questões históricas que a gente está falando aqui, elas são nas cidades grandes principalmente, elas são muito presentes na sociedade, né, nas relações, nas conversas, né. Então e o jornalismo ele está presente nesse contexto. Então se tinha nessa quantidade grande de imigrantes, então tinha jornalistas também que se engajavam nisso. Eu vou postar para vocês um artigo que eu escrevi que é sobre as jornalistas muckrakers, né, as mulheres feministas, né, que foram colocadas dentro desse movimento, dá para dizer assim, de jornalistas e escritores e escritoras. Então eu vou colocar para vocês, para, né, quem tiver interesse, quiser ver mais sobre os muckrakers e essas questões todas,
que eram esses jornalistas então. E havia as revistas, né, que publicavam, a Cosmopolitan, por exemplo, né? Enfim, havia várias revistas que publicavam esse material, além de jornais como o New York Herald, que a gente já falou aqui do Hearst, o jornal do Pulitzer, né? Sobre o jornal do Pulitzer, a inovação mais responsável pelo rápido crescimento da circulação do jornal foi, em uma palavra, o sensacionalismo, né? Então, tanto o sensacionalismo como a reportagem, a grande reportagem que explorava também a questão do sensacionalismo. O uso da fotografia também, então, né, a gente estava falando então de um jornal praticamente sem fotografia e começa a ingressar aos poucos e ser utilizado, tanto é que inicialmente os jornais tradicionais acusavam os que publicavam fotografias de sensacionalista, como isso aqui é um recurso sensacionalista para ganhar mais leitores, etc. E aqui tem alguns muckrakers, o Jack London, jornalista e escritor famoso, autor do Caninos Brancos, Martin Eden e outros grandes livros. O Jacob Riis, né, fotógrafo, ele fez fotodocumentários, né, sobre essa questão dos imigrantes dormindo nas ruas em Nova York, etc. A Elizabeth Jane, né, que ela tinha o pseudônimo, ela escreveu um livro 10 dias no hospício, que ela fez aquela coisa da imersão, de experienciar algo e escrever sobre isso. E a Ellen Maria Hunt Jackson, né, fez maus tratos, escreveu sobre maus tratos contra imigrantes. Então, de maneira geral, é isso, é muita coisa de fato, eu vou botar mais esse artigo, mas deu para dar, acho que, uma pincelada, um panorama geral, né, desse contexto da história do jornalismo americano, que, claro, né, pode-se fazer um semestre inteiro só sobre isso, porque tem muita coisa. Qualquer dúvida, me chamem e fiquem bem, até a próxima semana, então.